Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Descomplicada. Eu sou o professor Vander Luiz e o assunto da videoaula de hoje é as propriedades das potências. Vou estar deixando aqui nos cards e na descrição do vídeo as nossas videoaulas sobre potenciações com números naturais e sobre potenciações com números inteiros, que são a introdução às propriedades de potências. Para trabalhar as propriedades, eu vou trazer aqui para vocês as 5 propriedades das potências. A primeira propriedade das potências é o produto de potências com bases iguais. O que a gente faz quando a gente tem um produto de potências com bases iguais? Primeira coisa, o que é produto? Produto vai ser uma multiplicação, identificado por uma multiplicação. Bases iguais, relembrando, a base é o número que fica embaixo, o expoente é o número que fica em cima. Então, as bases iguais significam que a gente vai ter os dois números de baixo nessa multiplicação iguais. Então, no primeiro exemplo, eu tenho 2 elevado à quarta potência vezes 2 elevado à primeira potência. O que a gente faz quando a gente tem um produto de potências com bases iguais? Gravem bem, no produto de potências com bases iguais, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, quem é a base aqui? A base dos dois, que é igual, é 2. Então, a gente vai manter a base, que é 2. E a gente vai somar os expoentes, adicionar os expoentes. Então, o expoente aqui é 4 e aqui é 1. Então, a gente vai fazer 4 mais 1, somando. Então, a gente vai ter 2 elevado a 4 mais 1 é 5. Então, a gente vai ter 2 elevado à quinta potência. Essa é a aplicação da propriedade. Então, se lá no enunciado estiver pedindo aplique as propriedades, então aqui você aplicou a propriedade, você já chegaria no ponto final do exercício proposto. Agora, se lá no exercício estiver dizendo assim, aplique as propriedades e resolva. Então, depois de aplicar a propriedade, você pode resolver a potenciação de 2 elevado à quinta potência, ou seja, o 2 multiplicado 5 vezes. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, e 16 vezes 2, 32. Na letra B, a gente também tem um produto, identificado pelo sinal de multiplicação, com bases iguais. Então, as nossas bases agora são frações de 1/2. Então, a gente tem 1/2 elevado ao expoente menos 2, vezes 1/2 elevado à quinta potência. Então, a gente vai fazer o mesmo processo da letra A, ou seja, manter a base. Então, a base é 1/2, que a gente vai manter. E a gente vai adicionar os expoentes, somar os expoentes. Então, aqui a gente tem menos 2, que a gente vai somar ao 5. Então, a gente mantém a nossa base, que é 1/2. E qual é o resultado da adição de menos 2 mais 5? A gente diminui e conserva o sinal do número maior. Menos 2 mais 5 será mais 3. Esse mais não precisa colocar se você não quiser. Aqui a gente aplicou a propriedade. Agora, se for para aplicar a propriedade e resolver, agora a gente vai multiplicar o 1/2 por ele mesmo 3 vezes. Ou seja, multiplicar o 1 vezes 1 vezes 1 e 2 vezes 2 vezes 2. 1 vezes 1 vezes 1, a gente sabe que é 1. E o 2 multiplicado 3 vezes, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. A nossa segunda propriedade, ela trabalha o quociente de potências com bases iguais. Então, o produto, multiplicação, no quociente a gente terá uma divisão. E, novamente, as bases iguais. Se no produto a gente soma os expoentes, no quociente a gente diminui os expoentes. Então, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. Então, a base nesse caso aqui, 3 e 3 é 3. E a gente vai subtrair, diminuir os expoentes sempre da esquerda para a direita. Então, eu tenho 4 menos o 2.
Então, a nossa base ela continua. E 4 menos 2 é 2. Então, temos 3 elevado ao quadrado. Aqui a gente já aplicou a propriedade. Se for no exercício, aplique a propriedade e efetue e resolva, a gente resolve o 3 elevado ao quadrado, que é o 3 multiplicado por ele mesmo, duas vezes. 3 vezes 3 é 9. No exemplo B, vamos usar a mesma ideia, a mesma regra. Mantém-se a base e subtrai os expoentes. Então, a base é 10, que a gente vai manter, e vamos diminuir os expoentes sempre da esquerda para a direita. Então, a gente vai ter 4 menos, porque a gente tem que diminuir, e observa que aqui a gente tem um menos 1. Então, fica 4 menos 1. Esse menos é o da operação, que quando a gente está no quociente, a gente mantém a base e diminui o expoente. E esse outro menos é o do menos 1, que já estava ali, que a gente vai separar com os parênteses. Então, a gente vai ter o quê? 10 na base. 4 menos com menos dá o quê? Dá mais. Então, a gente vai ter 4 mais 1. Quanto é que é 4 mais 1? É 5. Aplicamos a propriedade. Como é que a gente faz para resolver? 10 elevado à quinta potência não é 10 vezes 5, 50. É o 10 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Tem uma regrinha que estão nos vídeos aqui da descrição. Quando a base for 10, como é que a gente faz? A gente coloca um 1 no resultado e o número do expoente é a quantidade de zeros que a gente coloca à direita do 1. Então, como no expoente tem 5, eu vou colocar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Essa seria a nossa resposta final. No último exemplo, a gente tem menos 2 terços elevado a 2 negativo, menos 2 terços elevado a 5 negativo. Mesma ideia dos demais. Então, a gente vai manter a base, que é menos 2 terços, e vai diminuir os expoentes. Então, aqui a gente tem menos 2, menos, porque a gente vai diminuir, menos 5. Aconteceu a mesma coisa aqui, a gente vai usar os parênteses para separar os dois. Então, a gente vai continuar com menos 2 terços. E fazendo a regrinha de sinal, a gente vai ter menos 2, menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar isso aqui, ó, menos 2 mais 5. E quanto é que é menos 2 mais 5? Diminui e conserva o sinal do número maior, fica 3 positivo. Então, o que a gente vai fazer agora? Vai multiplicar o menos 2 terços por ele mesmo 3 vezes. Então, multiplica-se o 2 3 vezes e o 3 3 vezes. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Na parte de baixo, no denominador, 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. Regrinha de sinal importante. Tá na descrição desse vídeo, a nossa aulinha sobre potenciação com números inteiros. E lá eu falei para vocês a regrinha básica, que é quando a gente tem uma base negativa e um expoente par, o nosso resultado final fica positivo. Só que nesse caso aqui a gente tem um expoente ímpar. Então, quando a gente tem base negativa e expoente ímpar, o resultado final fica negativo, ou seja, menos 8 27avos. A nossa terceira propriedade de potências é chamada de potência de potência, ou seja, uma potência elevada a outra potência. No primeiro exemplo, eu tenho 2 elevado à primeira potência elevado ao cubo. O que a gente faz quando a gente tem potência de potência? A gente mantém a base e multiplica os expoentes. Então, a gente mantém a base, que é o 2, e multiplica os expoentes, ou seja, 1 vezes 3. Então, teremos 2 elevado a 1 vezes 3, que é 3. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Na letra B, mesma ideia. Mantemos a base, que é o 10, e multiplicamos os expoentes. Então, teremos 2 vezes 4, ou seja,
10 elevado à oitava potência. Como é que a gente resolve o 10 elevado à oitava potência? É o 10 multiplicado por ele mesmo 8 vezes. A regrinha, o macete que eu passei lá na nossa videoaula sobre potenciações, coloca o 1 no resultado e repete o número de expoentes de zeros, ou seja, teremos 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nossa quarta propriedade, potência de um produto. Então, dentro dos parênteses, a gente tem um produto elevado a um expoente. Então, ao invés de a gente fazer 3 vezes 9 vezes 3 vezes 9, a gente separa esse produto em duas potências. Então, a gente vai ter o 3 elevado ao quadrado vezes o 9 elevado ao quadrado. Então, 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. E 9 elevado ao quadrado é 9 vezes 9, que é 81. Multiplicando 9 vezes 81, teremos 729. Na letra B, mesma ideia, teremos 1 elevado à sexta potência vezes 10 elevado à sexta potência. 1 elevado à sexta potência é 1. E 10 elevado à sexta potência, a gente usa essa mesma regrinha, ou seja, coloca 1 no resultado e repete 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 vezes 1 milhão é 1 milhão. E a nossa última propriedade, a gente tem a potência de um quociente, ou seja, a potência de uma divisão. A gente utiliza o mesmo critério da potência de um produto, separando esse quociente em duas partes. Então, a gente vai ter 8 elevado ao quadrado dividido por 2 elevado ao quadrado. 8 elevado ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. Dividido por 2 elevado ao quadrado, que é 4. 64 dividido por 4 é igual a 16. Na letra B, utilizamos a mesma ideia. Vamos separar esse produto, esse quociente, aliás, em duas partes. Então, teremos 9 elevado ao quadrado dividido por 3 elevado ao quadrado. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que é 81. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 81 dividido por 9 é 9. Então, apresento aqui para vocês, durante essa videoaula, as 5 propriedades de potência. Espero que tenham entendido. Peço e dou como dica mais uma vez, assistam as videoaulas que estão aqui na descrição desse vídeo sobre potenciação com números naturais e sobre potenciação com números inteiros. Esse é um assunto bastante abordado em provas de concurso, vestibular, Enem. Então é uma ótima forma de vocês estarem se preparando. Deixe aqui os seus comentários em caso de dúvidas. Deixe seu comentário positivo ou negativo que serve para a gente melhorar o nosso trabalho. O objetivo aqui é ajudá-lo a descomplicar a matemática. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Um abraço e até a próxima.